Segura essa ansiedade aí, Millennial. Eu sei que você não estava vendo a hora de chegar à segunda parte da nossa novela venezuelana, não é? Mas antes eu tenho que falar com quem não viu a primeira parte. Isso mesmo, se você chegou aqui sem ter visto a primeira parte ou a primeira vez no canal, muito prazer, meu nome é Maca e esse é o Plano B, seu canal de análises aleatórias. Agora clica aqui e assiste a primeira parte. E não se esquece de se inscrever no canal, tiltar o sininho para não perder nada do Plano B, beleza? Agora sim, galeres, sem mais enrolação, bora para a segunda parte. A gente viu que 2 anos depois de tentar dar um golpe de Estado, Chávez sai da prisão e dessa vez ungido como herói do povo contra o sistema e ele se lança na política. Disputa a eleição de 1998 prometendo paz, liberdade e riqueza. E ganha. E logo no seu primeiro ano de mandato muda o nome do país e convoca um referendo para questionar a necessidade de formar uma Assembleia Nacional Constituinte. E 70% dos venezuelanos entendiam que essa era uma boa ideia. A Assembleia Constituinte foi formada com 131 lugares. Desses, 120 eram da Frente Ampla de Esquerda que Hugo Chávez tinha formado para se eleger. E assim ele pôde fazer a reforma constituinte praticamente sem restrições. A Constituição da Quinta República da Venezuela trazia consigo mudanças que estabeleceram as bases do que seria o modelo de governo bolivariano dali para frente. Extinguiu o Senado, transformando o poder legislativo em unicameral, aumentou o poder do presidente, ampliou os poderes do Estado na economia e passou o mandato de presidente de 5 para 6 anos. Chávez conseguiu uma constituição tão favorável porque ele soube canalizar muito bem a ira da população contra o establishment que vinha governando até então. E fazia isso desde o Caracaço, em 92. E virou um símbolo de um novo tempo não só dentro do país. Ele liderava o que os progressistas chamavam de maré rosa, que eram os governos recém-eleitos de esquerda da América do Sul. Rafael Correa no Equador, Michelle Bachelet no Chile, Luiz Inácio no Brasil, Evo Morales na Bolívia, Kirchner na Argentina. Contava até com esse apoio de peso, olha. É uma esperança para a América Latina e gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Acho ele ímpar. Jair Bolsonaro para o estado de São Paulo, em 1999, quando perguntado o que representa Hugo Chávez para a América Latina. Ô louco, realidade na sua face, hein? E para legitimar a nova Constituição, Chávez teve que concorrer a uma nova eleição no ano seguinte, em 2000. O que não foi problema para ele. Não teve dificuldade para vencer o seu rival, também de esquerda, Francisco Arias Cárdenas, com 60% dos votos. Além disso, no mesmo ano 2000, aprovou no Congresso a lei habilitante que dava a ele poder de legislar por decreto em matérias específicas durante um ano. Chávez estava reeleito e agora com todo o ferramental para começar a tomar medidas mais radicais. Em 2001, período que a lei habilitante teve efeito, Chávez aprovou 49 leis por decreto. E dentre essas 49, 3 leis incomodavam muito a oposição, que era liderada pelo sindicato patronal Fedecâmaras. A lei de hidrocarbonetos, que aumentava a taxação das multinacionais e fixava em 51% a participação do Estado em qualquer sociedade de economia mista. A lei de pesca, que proibiu a atividade profissional em larga escala e incentivou a pesca artesanal, que efetivamente acabou com a produção de pescado na Venezuela. E a lei de terra, que expropriou grandes latifúndios em benefício da população camponesa, que vivia da subsistência e de suas pequenas produções. E se a oposição dentro do país já estava fervendo de raiva, vocês têm que ver o que ele fez para enfurecer os americanos. Após os atentados de 11 de setembro, Chávez veio a público dizer que era contra o terror, mas que também era contra a guerra ao terror. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa, y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi 2 meses, Dios mío, por la paz. Washington ficou da vida e Colin Powell já deu a resposta em seguida. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. Sim, Hugo Chávez odiava os americanos. Para ele, parte das mazelas da Venezuela eram causadas pela exploração do petróleo, que não distribuiu os lucros igualmente entre a população. E o vilão externo disso tudo era os Estados Unidos, que comprava muito petróleo da Venezuela e tinha empresas instaladas no país. Por isso, quando a gente pensa no Chávez, a gente lembra dele fazendo alguma provocação contra os americanos, algum discurso fervoroso. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía.
E ele vai usar bastante a resenha da América como o inimigo imperialista que impede a Venezuela de ser um país grande. Ou seja, caso desse alguma coisa errada, já tinha quem botar a culpa. Nossa, velho, populismo dá raiva demais, velho. Só de reler esse roteiro. E o mais bizarro disso tudo é que Simão Bolívar, o símbolo do bolivarianismo, ele era fã de George Washington. Os americanos adoravam ele, a visão dele, da América Latina Unida. Eles até fizeram um selo para ele. Mas esses eram outros tempos. E sim, os Estados Unidos não queriam um governo venezuelano que dificultasse essa relação comercial. Mas espera, eu ainda tenho que te contar dos inimigos internos. La burguesia. Após o pacote de leis aprovadas por decreto presidencial, o governo estatizou setores inteiros, como o do cimento e do aço. A oposição estava enfurecida com as constantes mudanças de lei e já começava a acusar Chávez de ser ditador. Em dezembro de 2001, o Fedecâmara se aliou ao CTV e convocou greve geral no país. Greve que levou muita gente insatisfeita para as ruas, mas que não conseguiu seu objetivo principal, o fim das leis de terras, pesca e hidrocarbonetos. A imprensa também não gostava de Chávez, em sua maioria era abertamente contra o governo. Ali se iniciou uma briga que dura anos e que vai terminar com o fechamento de redes de televisão, rádios e jornais, que a gente vai ver mais pra frente. A gente viu no episódio do Macron, esse que tá aqui no card, depois que terminar de ver esse vídeo aqui, vai lá ver ele, que o chefe de Estado que começa a passar a lei sem o devido processo republicano, passar pelo legislativo e todas as instituições, acaba sofrendo as terríveis consequências da impopularidade. E nesse momento, Chávez também estava amargando a desaprovação de sua população. A popularidade dele, que era de 68% em 1999, foi cair para 33% em 2001. A diferença entre Chávez e Macron é que a França tem instituições fortes que estão lá tempo suficiente para impedir que uma simples greve vire um golpe de Estado. O que não acontecia exatamente numa Venezuela agora polarizada em plena Revolução Bolivariana. Novas greves convocadas em janeiro de 2002 e a tensão no país cresce com a mudança da presidência da Petróleos de Venezuela, PDVSA, que é a Petrobras venezuelana. Eu não tenho problema de raspá-los a toditos se a toditos hubiera que raspá-los. Não tenho nenhum problema. Chávez coloca no posto Gaston Luzardo, que é um economista acadêmico com pouca experiência no mercado de petróleo e alinhado ao bolivarianismo. Gaston não perde tempo e já demite 19 diretores da empresa e coloca compadres de luta no lugar, o que chegou a parar o fornecimento de combustível e gás no país. Já disse, não mexe na minha gasolina que vai ter pipoca. No es un paro petrolero, esto es un paro cívico. Los gandoleros están parados. ¿Usted qué están parados? También se observaron colas de motos y de personas que buscaban llenar recipientes con gasolina. Ah, esa pobre gente haciendo cola ahí. El llamado es para el señor Carlos Ortega, para Fedecámaras. Soy taxista, necesito trabajar. Es un paro indetenible e triunfador. A gasolina é uma questão complicada na Venezuela. 10 anos antes era Chávez que tentava dar um golpe por causa de outro aumento nos combustíveis. É incrível como a história não ensina nada para os políticos. Vê a que deu. Milhares de pessoas foram protestar contra a situação do país, fazendo uma marcha em direção à sede da PDVSA em Caracas. Só que a coisa começou a descambar quando ficaram sabendo que um grupo de apoiadores de Chávez estava nesse mesmo horário cercando a sede do governo, o Palácio de Miraflores. Os antichavistas mudaram a rota direto para Miraflores e os dois atos escalaram para uma situação de guerra civil. Chávez estava no palácio, pediu ajuda às Forças Armadas e cortou o sinal das redes de televisão que faziam a transmissão daquela desordem toda. No total, 18 pessoas foram mortas, muitas delas pela polícia de Caracas e pela Guarda Nacional. Algumas delas com tiros de snipers direcionados para os chavistas. A essa altura, Chávez já havia perdido o controle de setores descontentes do exército que ameaçavam atacar Miraflores caso não renunciasse. Só que quem assumiu foi Pedro Carmona, que era presidente do Fedecâmaras, que liderava o golpe. Tipo, se a Dilma cair, quem assume é o Aécio? Na Venezuela, sim. Esses políticos são espertos, né? Carmona podia pelo menos falar: galera, tá de boa, agora eu tô no poder e a democracia tá de volta. Fica tranquilão aí. Mas não. Numa tacada só, ele não só revogou a lei habilitante, mas também dissolveu o Congresso, o Supremo Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o Ministério Público, declarou o estado de sítio e atribuiu-se poderes maiores do que o da Constituição. Resumindo, não fez absolutamente nada para apaziguar a situação. E agora quem estava com raiva eram os apoiadores de Chávez, que, tomados pelo ódio bolivariano,
foram para frente do Palácio de Miraflores protestar. E após 3 dias de vigília e pressão dessa vez dos setores chavistas das Forças Armadas, Hugo Chávez é solto e reconduzido para a sede do governo. Retoma o poder e ainda mais forte. Antes com uma rejeição de 70%, Chávez sai do golpe aclamado pelo povo. Agora prepara que a coisa vai piorar. Antes de mais nada, não existe golpe de Estado bom. Vou te explicar o porquê. Ao tentar dar um golpe no governo bolivariano, a oposição deu um belo de um tiro no pé, perderam a legitimidade. Agora eles tinham que lidar com a peste de golpistas. E eram mesmo. Todos os países vizinhos, exceto a Colômbia, condenaram o golpe. E ainda ficou a dúvida se os Estados Unidos ajudaram os golpistas fornecendo dados de inteligência. E é isso, colocaram Chávez na valiosa posição de vítima do sistema que devolveu a sua popularidade. Fora que agora o discurso anti-americano era bem mais estridente, que tinha algo tangível para apresentar. A dúvida se a CIA ajudou os golpistas. Permitiu que ele usasse a partir dali os braços institucionais do governo venezuelano ao seu favor. Com um golpe de Estado, a oposição venezuelana acelerou o processo de transformação da Venezuela numa autocracia. Agora Hugo Chávez estava com medo. Um ano depois, Hugo Chávez faz um movimento chamado de abarrotamento na Suprema Corte do país. Essa prática, muito parecida com o que fizeram na PDVSA, consiste em aumentar o número de cadeiras da corte e colocar no lugar pessoas alinhadas com o governo. É uma ação muito típica de quem sonha com ditadura, pois permite que o executivo controle o judiciário de forma indireta. Mas isso não era problema para a popularidade de Chávez, que ia de vento em popa. A economia da Venezuela estava surfando no boom das commodities dos anos 2000. O país voltou a ter receitas robustas e a dependência do petróleo chegou a 96% no período. Enquanto a indústria do petróleo crescia, Chávez desmontou os demais parques industriais, subsidiou importações e monopolizou as divisas do país. Tendo tudo sob controle com muito dinheiro, Chávez também pôde ampliar suas políticas sociais. Desde o ano 2000, os venezuelanos contavam com as missões bolivarianas, que levavam, inicialmente, de forma urgente, educação, saúde, alimentação e serviços básicos para as regiões mais carentes do país. E com os bons resultados, as missões bolivarianas viraram o cerne de outros vários programas específicos, de onde o governo pôde melhorar os números do país em relação à pobreza, mortalidade infantil, saneamento básico e educação. A questão mais uma vez era, um governo com tantas despesas e tão dependente do petróleo, não ia haver uma crise assim que o preço da commodity caísse de novo? A Venezuela tem o que se chama de doença holandesa, que é quando um país substitui seu setor manufatureiro pelas importações de recursos naturais. E Hugo Chávez usava o petróleo para pagar as despesas de curto prazo sem criar uma economia produtiva. Explicando, todos esses avanços sociais dependiam de subsídios públicos e não da receita gerada por uma economia moderna e diversificada. Mas esse voo de galinha não termina aqui. Os indicadores sociais ainda eram muito bons e em 2006 Chávez conseguiu se reeleger com 62% dos votos. Teoricamente esse seria o último mandato de Chávez, pois ele não poderia se reeleger segundo a Constituição que ele mesmo propôs em 1999. Mas sem problemas, né? Uma emenda constitucional mudou a regra que garantia que ele pudesse participar de quantas eleições quisesse. Além disso, aumentou mais um ano em seu mandato. Meus lindos, eu tô achando que 6 anos é pouco, tá bom? Vou colocar mais um aninho aí no meu mandato. Topo, por que não? Topo. Olha a coisa escalando. Agora o seu foco era a imprensa. Chávez usa as instituições mais uma vez em benefício próprio e não concede concessões a TVs e rádios que eram abertamente contra o governo. Entre 2007 e 2010 foram negadas 6 concessões de canais de TV. Apesar dos números relativos à qualidade de vida da população terem aumentado, a gente não podia dizer o mesmo em relação à democracia venezuelana. Hugo Chávez também teve a oportunidade de conduzir o país para uma transição de governo, mas preferiu se apossar do Estado para ficar indefinidamente no poder. Se fortaleceu tremendamente e enfraqueceu todas as instituições à sua volta. Para Chávez, a democracia era um conceito que aceita qualquer definição. É como se não precisasse ser democracia aquilo que você chama de democracia. E em sua política externa não era diferente. Chávez apoiava ditaduras como a do Irã e de Cuba. Sem oposição, sem imprensa e com o dinheiro do petróleo, Chávez pôde fazer um governo tranquilo e manteve sua popularidade alta. Não sei vocês, mas eu acho que se tivesse vivo, Chávez seria presidente da Venezuela até hoje. Já tinha todas as instituições a seu favor, não tinha pudor para mudar as regras do jogo e ele ganhou as eleições de 2012 contra Henrique Capriles. Só que em dezembro do mesmo ano, Chávez vai para Cuba tratar de um câncer e nomeia o seu chanceler, Nicolás Maduro, como seu sucessor. A população venezuelana não entendeu a escolha, já que Maduro era considerado desprezível
preparado e não tinha o mesmo carisma de Chávez. Apenas 3 meses depois, Hugo Rafael Chávez Frias morre aos 58 anos, deixando para a Venezuela o legado do modelo bolivariano de governo. No dia 5 de março de 2013, mesmo dia da morte de Chávez, Maduro assume interinamente, prometendo eleições em um mês. Nicolás Maduro Moros era maquinista do metrô de Caracas e ganhou notoriedade como líder sindical, liderando várias paralisações da sua classe. Em 1993, se une ao MBR-200, tornando-se ativista pela libertação de Hugo Chávez, que tinha acabado de tentar dar um golpe de Estado. Quando Chávez sai da prisão, Maduro se filia imediatamente ao recém-criado partido Movimento Quinta República e se elege deputado em 1998. Refundar os 3 poderes, o poder legislativo. Vamos a disolver el Congreso Nacional como una de las primeras medidas que hay que tomar necesarias. Maduro vira figura próxima de Chávez, vai galgando cargos no governo, vai subindo de importância e até que em 2006 ele é nomeado chanceler da Venezuela. Na função, ele promoveu a integração dos países latino-americanos e, claro, provocava muitos americanos. Maduro cumpre a promessa e convoca novas eleições. E em 14 de abril de 2013, ele vence Henrique Capriles com uma diferença mínima. Logo depois ele assume o cargo de chefe de governo, dessa vez por um mandato de 5 anos. Ele prometia a continuidade do modelo chavista e a intensificação dos programas sociais promovidos pelo governo. Só que a partir de 2014, o valor do petróleo sofreu uma grande queda e o governo não teve como honrar suas promessas de campanha. Em pouco mais de 2 anos, o país é tomado novamente pela fome, pobreza, violência e desemprego. Só que dessa vez foi a pior crise econômica e humanitária da história da Venezuela. Maduro, que não consegue lidar com tantos problemas, se vê também em meio a uma crise política. Foi acusado de gerenciar a situação de maneira autoritária, com opositores sendo perseguidos, torturados e até executados. Maduro, por sua vez, acusa os Estados Unidos de estar tentando sabotar seu governo. Era um tempo de Donald Trump na Casa Branca e a briga que já era grande com o Obama tomou proporções gigantescas. Como forma de pressionar Maduro a deixar Miraflores, os Estados Unidos intensificou ainda mais as pesadas sanções econômicas, o que ajudou a piorar a crise interna. We have also imposed tough, calibrated sanctions on the socialist Maduro regime in Venezuela. This corrupt regime destroyed a prosperous nation by imposing a failed ideology that has produced poverty and misery everywhere it has been tried. And we cannot stand by and watch. Se lo digo a Donald Trump, eres un miserable Donald Trump. E em 2016, em meio a novos protestos que tomam as ruas venezuelanas, Maduro tira os poderes do Congresso numa decisão da já totalmente aparelhada Suprema Corte. E a gente vai ver esse controle aparecendo nas eleições de 98, com denúncias de irregularidades e uma abstenção de 54%. Maduro vence com 58% dos votos numa eleição que foi boicotada pela oposição. A oposição não reconhece Maduro na presidência e a Assembleia Nacional, já sem poderes, proclama Juan Guaidó como presidente da República. Guaidó recebeu o reconhecimento instantâneo de Estados Unidos, Colômbia, Canadá, Peru e o Brasil. Posteriormente, vai receber o apoio de mais de 50 países, incluindo Alemanha, França e Reino Unido. Mas com o exército do seu lado, Maduro não permite que o Guaidó tome o poder efetivamente. Só que essa não era a única pedra no sapato do governo Maduro. A situação do país era mais que calamitosa. Segundo dados do FMI, em 2019, a inflação chegou a 1 milhão%. Uma pesquisa da Universidade Católica Andrés Bello apontou que a extrema pobreza, ou seja, viver com menos de $2 por dia, atingia quase 80% da população em 2020. De 2013, quando assumiu, até 2019, o PIB da Venezuela caiu 70%. Pô, a situação tava ruim mesmo, hein? Mas mesmo com o exército, como que ele tá no poder até hoje? Pois é, a situação da Venezuela era grave e não tinha previsão de fim. A tendência era só ladeira abaixo. Só que em 2020, o mundo foi tomado de assalto pela pandemia do Covid. As ruas antes tomadas por protestos tiveram que ser evacuadas para cumprir as orientações sanitárias da OMS. Abraçando o protocolo de isolamento da pandemia,
Maduro conseguiu conter boa parte da sua crise política. Além disso, a essa altura, Joe Biden já tinha substituído Trump na Casa Branca e Maduro conseguiu reverter boa parte das sanções que o seu país sofria. Falta mencionar que em 2022, com a guerra na Ucrânia, o mundo inteiro teve que procurar novas fontes alternativas de petróleo. E quem que estava lá? Os Estados Unidos, sem muitas opções, se viu forçado a retomar conversas comerciais com a Venezuela, inclusive reabrindo relações diplomáticas. Sem conseguir canalizar a revolta da população e agora sem apoio institucional, em dezembro de 2022, Juan Guaidó foi destituído do cargo de presidente da República pela própria Assembleia Nacional que o havia eleito. Maduro também tomou algumas medidas relativamente positivas para a economia, com a dolarização da moeda como forma de reduzir a inflação e desburocratização das importações e exportações. Segundo a FMI, a inflação está mais ou menos controlada a 150% e o país deve crescer em 2023 7%. Venezuela, com a sua doença holandesa, não permite alternância de poder e vai contando com a sorte da maré dos mercados de petróleo e das conjunturas geopolíticas. Agora nós estamos vivendo o início de mais um ciclo de crescimento da economia venezuelana, mas o que nós sabemos é que provavelmente esse ciclo de crescimento vai terminar mais uma vez numa crise do petróleo e com protesto nas ruas. E esse é o drama da Venezuela que parece não ter fim. Uma espera por estabilidade, paz e prosperidade que já dura mais de 40 anos e não tem data para acabar. Mas eu quero mesmo é saber a sua opinião sobre a Venezuela. O que você acha que a história recente deles pode ensinar para o Brasil? Coloca aí nos comentários, ó. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, E não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante. Sugeri 2 vídeos do canal pra vocês, ó, clica aqui. Tá aí a hashtag aqui, ó, pra você colocar nos comentários. Queria muito agradecer quem ficou até o final, muito obrigado pela paciência e tchau!